Você já parou para pensar que uma mudança de temperatura lá no meio do Oceano Pacífico pode impactar demais na sua produção aqui no Brasil? E o pior, esse ano a gente tem uma tendência de um super El Niño, ou seja, fortificação, se a gente pode falar assim, desse evento climático que impacta tanto o dia a dia das lavouras aqui no Brasil. E a pior parte é que os estudos estão trazendo que tem a chance de um super El Niño, ou seja, a fortificação desse evento climático, e isso aí pode impactar demais. Mas o que realmente importa? O que importa é como a sua propriedade, como o seu negócio vai reagir a isso aí. Eu trouxe alguns estudos nesse vídeo aqui, principalmente estudos correlacionados ao dia a dia, ao que você tem que fazer na propriedade. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui para ver se eu consigo esclarecer algumas coisas sobre o que tem muita gente falando sobre isso. Antes da gente ir para o campo, vamos entender o que está acontecendo de verdade sobre esse fenômeno. O El Niño nada mais é do que um aquecimento acima do normal das águas do Pacífico. E esse aquecimento muda completamente o padrão de chuvas e de temperatura, não só no Brasil, mas no mundo todo. No Brasil, basicamente se traduz em quê? No sul é mais chuva, no centro-oeste seca, no nordeste uma seca mais forte ainda e no sudeste muita irregularidade. E isso aí vai impactar diretamente 4 coisas: a água, chuva, a temperatura, a radiação e os eventos extremos. Ou seja, tem muita gente que está focada com relação ao clima, mas o impacto ele é majoritariamente financeiro. E agora que entra o ponto crítico. Os modelos climáticos eles já estão indicando uma alta probabilidade de uma formação de um super El Niño nesse ano de 2026. E quando tem esse termo super antes dele, ou seja, é um evento muito forte, os efeitos eles não são lineares. Eles são extremos. Um exemplo real disso foi a safra 23-24, onde nós tivemos uma quebra de 14% só no Mato Grosso. E na safrinha foi uma quebra de até 12%. Então vamos entender com relação ao milho safrinha, por exemplo, quais são os impactos desse super El Niño, tá? Vou trazer 4 pontos aqui para vocês. Primeiro ponto, o plantio mais tarde. O segundo ponto é que a gente pega uma seca lá no enchimento de grão desse milho. Isso impacta diretamente em uma espiga menor e isso tudo resulta em uma quebra de produtividade. E na soja, quais são os efeitos? Principalmente falha na emergência de plantas. Segundo ponto, estresse térmico. E esse estresse térmico ele deriva de vários problemas que a gente pode acarretar na lavoura. O que é mais comumente dito é o estresse fisiológico que essa oscilação térmica causa, tá? Mas um exemplo claro do que isso aí impacta é o abortamento de flores. E quando a gente aborta a flor, a gente perde de ter uma vagem ali. Perdendo vagem, perde de ter grãos, e isso aí impacta diretamente na quebra dessa produção. E quando a gente passa para a pecuária, quais são os impactos? Principalmente redução da produção da pastagem, por conta da falta d'água, né, desse estresse hídrico. E com isso, impacta diretamente no quê? A gente precisa fazer uma suplementação maior nesses animais, aumenta o nosso custo por animal. Então a gente sempre tem que ter esse ponto de atenção com relação ao custo e com relação ao que eu estou fazendo. E além disso, a gente também tem o estresse térmico no animal. O animal também sofre com relação a essa variação de temperatura. E a consequência disso é a perda de peso, ou a dificuldade em acumular peso, né, em ganhar peso. Ou seja, se a gente analisar isso aí, o impacto desse fenômeno é um panorama geral. É um panorama global, afeta a soja, afeta milho, afeta a produção de carne. Então repara bem, esse fenômeno ele vai impactar diretamente no seu bolso. Putz, Gines, mas então é um cenário terrível, você só está falando tragédia. Não, esse ponto aqui é um ponto de divisor de águas. Por que eu falo isso? É nesse momento que o pessoal que está com a gestão em dia, ou seja, está com os números da fazenda em dia, eles conseguem sobressair com relação ao pessoal que está desorganizado, que está achando que vai sofrer o El Niño e não vai conseguir extrair nada de bom disso aí. Então quem entende de gestão, ele se antecipa, ele se previne com relação ao que pode acontecer e não fica esperando para sofrer todos os efeitos aí desse fenômeno. Nós temos 3 cenários possíveis: o moderado, o forte e o super El Niño. Se a gente tiver um cenário moderado, qualquer ajuste simples que você faça na sua propriedade, ele já vai te ajudar muito, já vai resolver isso aí. E a gente ainda consegue produzir moderadamente bem. Se for um evento forte, aí a gente precisa de estratégia. Não pode levar no automático, da forma como você vem levando sempre a condução da sua lavoura.
Por quê? Porque isso aqui pode acarretar sim em uma quebra de safra. O Ninho já é aquele evento extremo que eu comentei com vocês. Seca extrema no centro-oeste, excesso de chuvas no sul, uma quebra generalizada no Brasil todo. Então você tem que se precaver com relação a isso. Porque afinal você não controla o clima. Você controla o que você faz perante a ele. Mas então, Gines, na prática, o que eu posso fazer aqui na minha propriedade? O que eu posso agir? Como eu posso me antecipar, né? A gente tem que sempre levar em consideração esses 3 cenários que eu comentei. Mas vamos analisar, por exemplo, o caso do plantio. Primeiro ponto, mirar em materiais que são tolerantes à seca, por exemplo, se você está plantando no centro-oeste. Nós temos que pensar agora em estabilidade de material e não necessariamente em altíssimo teto produtivo, tá? E o segundo ponto com relação ao plantio, escalonar esse plantio. Porque se eu tenho uma diversidade de datas ali de plantio, é possível que eu tenha uma quebra em determinada área, mas essa quebra pode não ser tão relevante no restante das áreas. Ou seja, eu diluo esse problema aí na minha lavoura. Pensando em conservação de solo, nós estamos num momento crítico agora de tomada de decisão. Se a gente for pensar nessa lavoura que a gente vai estabelecer lá em setembro ou outubro, é importante o quê? Vamos pensar na palhada desse solo. Palhada é uma excelente ferramenta para controle térmico, para acúmulo de matéria orgânica ali nas primeiras camadas. Então é um manejo que acaba se tornando fundamental nesses anos críticos. Além disso, essa palhada também vai ajudar na retenção hídrica, ou seja, é fundamental você fazer uma palhada visando a cultura ali do verão. É aquele ditado antigo, a gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Então esses são momentos que a gente tem que, primeiro, pensar em diversificação dentro da propriedade. O caso do plantio é um caso desse, a gente tem que diversificar ali as datas de plantio. Se a gente puder diversificar a renda da propriedade, é fundamental, porque a gente consegue diluir ainda mais o risco desse evento climático acabar dando uma perda significativa dentro da propriedade. E quando a gente pensa em caixa, porque tudo isso aqui reflete no financeiro da propriedade. E Gines, como então que eu posso fazer mais dinheiro? Eu acho que o segredo aqui não é pensar em fazer mais dinheiro nessa situação, mas principalmente como que a gente pode utilizar melhor o caixa que você tem. Esse ano não vai ser um ano da gente fazer investimentos sem uma assertividade do retorno desses investimentos. A gente não pode acelerar esses anos. Na minha opinião, esse é um ano da gente fazer caixa, segurar a caixa, fazer dinheiro ali e reter esse dinheiro. Por quê? Porque nesses cenários, quem tem caixa consegue sobressair melhor. Lá na frente você vai conseguir condições melhores e sempre quem está com o dinheiro no bolso consegue principalmente melhores condições de mercado. Então esse é ano de fazer caixa. Um ponto importante com relação a isso é a questão do planejamento. Ou seja, começa o planejamento da safra lá desde agora. E o planejamento que eu falo não é simplesmente você fazer uma reserva de semente, fazer uma reserva de adubo, aproveitar o melhor momento de compra. É também planejar o modelo como um todo. Então se você tem um pouco de dificuldade com isso, se você quer entender mais, aqui na descrição desse vídeo tem um formulário com relação a isso. Se você quer entender melhor como fazer esse planejamento, preencha esse formulário aí que a gente vai entrar em contato com você. E com relação à caixa, se você faz uso, por exemplo, do Plano Safra, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Plano Safra. Se você quiser entender mais, aqui no final desse vídeo vai ter a recomendação dele. Mas, se você também quer entender melhor como que você pode usar o Plano Safra a seu favor, aqui embaixo também tem um formulário que vai estar escrito ali financiamentos. E você pode preencher esse formulário que a gente vai entrar em contato contigo para entender qual que é o melhor cenário para você com relação ao financiamento. Será que é melhor a gente fazer um financiamento? Será que é melhor a gente deixar de fazer financiamento esse ano? O importante é você se prevenir com relação a esses fenômenos aí. Então é fundamental, como eu disse, a questão de caixa. Se for oriundo, por exemplo, de um custeio, de um financiamento, ok, vamos levantar a caixa. E como eu disse, cada tomada de decisão, principalmente decisão financeira, é fundamental que você tenha planejamento. Pessoal, o intuito desse vídeo era justamente esse, era trazer quais são os cenários, porque tem muita gente fazendo especulações sobre essa questão desse fenômeno. E eu queria trazer a realidade do campo aqui, o que isso aí vai impactar direto aqui no campo, e como você pode estar se prevenindo ou você pode estar se planejando para se prevenir.
tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o joinha aqui nesse vídeo aqui. Se inscreve aqui no canal, que eu estou direto falando sobre o campo, sobre a vida na propriedade agrícola, como você fazer dinheiro na propriedade agrícola. E até o próximo vídeo. Tchau.